Ni hao ma, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Krakatoa. E você conhece o nome Joseph Kirschvink? No quadro Ciência Hoje eu vou falar sobre esse cientista e a importância dele. Joseph Kirschvink, ele é um geólogo e geofísico americano de 63 anos. Pesquisador, atualmente também pesquisa em parceria com a NASA. Ele também tem um laboratório próprio dele com pesquisas nos temas de biomagnetismo. Ele é conhecido pelos seus estudos em paleomagnetismo e biomagnetismo e também pela teoria desenvolvida por ele, que é da Terra da Bola de Neve. Essa teoria eu não vou falar nesse vídeo hoje, vou falar sobre os outros estudos dele dentro do tema biomagnetismo. Ele começou a estudar sobre esse tema como geólogo. Ele tinha interesse em estudar sobre a biomineralização, que é a presença de cristais ou minerais, né, no caso, em seres vivos. E alguns desses cristais eles são absorvidos do meio exterior e também outros cristais seriam produzidos pelo nosso próprio corpo. O que Kirschvink encontrou num artigo que ele publicou em 1992 sobre a biomineralização de magnetita no cérebro humano, ele encontrou a presença de cristais de magnetita dentro das células neuronais, ou seja, dos nossos neurônios, no nosso cérebro, no cérebro humano. Para achar esse resultado, né, ele fez todos os meios de segurança para evitar possíveis contaminações no experimento. Então ele descartou qualquer possibilidade desses cristais de magnetita serem de origem de contaminação, ou seja, se tivessem contaminados as amostras, ou de origem externa. Esse estudo ele conseguiu comprovar que esses cristais de magnetita realmente estavam dentro dessas células. E o que é interessante é que mesmo esse artigo tendo sido publicado em 1992, né, estamos em 2020, ainda assim muitos cientistas e neurocientistas do Brasil e do mundo não reconhecem essa característica e esse estudo. E não reconhecem não porque o artigo não seja bom ou não tenha sido publicado numa revista de qualidade, o que foi, né? Mas sim porque é um tema tão incomum dentro do meio acadêmico, por ele unir ciências, né, como a geologia e a biologia, e a neurociência em si, né, que acaba que esses cientistas não têm tanto interesse ou não têm um foco de dar uma atenção para esses temas que não são tão comuns. E aí, por conta disso, já julgam ou acreditam que seja uma mentira, né? O que realmente é impressionante, porque você pode, por exemplo, eu trabalho com esse tema de magnetobiologia e biomagnetismo no meu mestrado, mas mesmo assim eu vejo, quando eu vou falar isso com algum cientista, né, muitas vezes eu vejo que as pessoas duvidam muito desses estudos, né? E o que se pode pensar, ele não parou por aí, ele não fez somente o estudo dele em 1992, ele continuou publicando outros artigos e outros estudos dentro desse tema de biomagnetismo. E não somente ele, como outros pesquisadores, como a Barbara Maher, ela também publicou um artigo que analisava a presença de cristais de magnetita de origem externa e interna, ou seja, endógena e exógena. Os cristais endógenos eles seriam produzidos dentro do nosso corpo e os cristais exógenos seriam absorvidos, por exemplo, pela respiração, né? E se tornariam até tóxicos muitas vezes no nosso corpo. Outros animais na natureza também produzem esses cristais. E o próprio Joseph Kirschvink pesquisou isso também. Então ele tem artigos que analisam esses cristais em tartarugas, em abelhas e outros animais como pombos, animais marítimos. Eles também têm as presenças de cristais e na maioria das vezes a principal explicação para a presença desses cristais é o sentido de geolocalização magnética, a forma com que esses animais conseguem se localizar no meio. Como eles não têm uma bússola, né? Que como nós podemos perceber, uma bússola usa a localização magnética, né? No nosso planeta, pelos campos magnéticos produzidos pela Terra. Então, esses animais eles têm um sentido que a gente chama de sentido de magnetorrecepção, né? E então, o que o Kirschvink pensou? Como esses animais têm esses cristais e esse sentido adquirido, o ser humano, por sua vez, tendo esses cristais também no cérebro, ele não poderia também ter esse sentido de magnetorrecepção, né?
que seria como se fosse uma espécie de sexto sentido. E ele também fez estudo sobre isso. Diversos outros cientistas questionaram o trabalho dele, dizendo que esses cristais poderiam não ter esse tipo de função ou outras funções, dando diversas explicações possíveis para a presença desses cristais e da formação deles nas células do corpo, nas células neuronais. Por fim, ele conseguiu publicar um artigo em maio de 2018 que comprova essa magnetorrecepção. Por quê? Quando você faz uma análise colocando uma pessoa em um meio, né, um equipamento que isola essa pessoa dos campos magnéticos externos, e a pessoa fica somente sob o efeito dos campos magnéticos produzidos ali dentro para ela sentir, ele fez um estudo no qual essas pessoas deveriam dizer depois qual lado que elas achavam que era o norte ou o sul. E isso seria, apesar de ter tido uns resultados que já indicavam a percepção de campos magnéticos pelos voluntários, né, do estudo, ainda assim foi considerado um resultado subjetivo, porque dependia da opinião ou do relato desse participante. Então ele fez no estudo que foi publicado em maio de 2018, um trabalho no qual ele colocava um tipo de aparelho, né, que fazia a leitura desses resultados neurológicos, né, como se fosse um eletroencefalograma, e ele conseguiu recolher dados no qual ele, ao o voluntário ser exposto aos campos magnéticos, né, o cérebro tinha uma resposta, como se fosse uma resposta associada à geolocalização. Então, independente do relato do voluntário, do experimento, ele tinha esse dado também que comprovava a percepção desses campos magnéticos. Então, com isso, em 2018, comprovado isso e juntando outros artigos, a gente já sabe que é uma área que pode ser estudada e que deve ser ainda mais estudada, né? Deveria ser uma área de muita curiosidade e interesse, principalmente para os neurocientistas do mundo todo. E por incrível que pareça, ainda não é, além do próprio preconceito em torno desse tema. Provavelmente quando eu colocar nesse vídeo que vou falar sobre o sentido magnético, muitas pessoas vão achar que é uma mentira, ou até charlatanismo, ou outros tipos de temas parecidos. E na verdade não. Tem esses artigos que eu vou inclusive colocar aqui na descrição do vídeo, os artigos do Kirschvink, da Barbara Maher e todos os artigos relacionados principalmente a esse tema. E falando um pouco mais sobre o Joseph Kirschvink, ele também trabalha em parceria com a NASA em outros tipos de estudos. Um deles foi sobre a detecção de fósseis magnéticos. Que o que seriam? Se nós temos cristais de magnetita dentro de organismos vivos, esses cristais têm características diferentes. Além de que no organismo eles também têm um tipo de membrana que protege o cristal para que ele não sofra, não seja oxidado ou se torne tóxico para aquele corpo, né? Ele também tem outras características morfológicas e da composição do cristal. Então, e não tem contaminação com outros minerais, né? Então, por isso, ele identificou que quando você tem cristais nessas condições, eles seriam provavelmente originados de organismos biológicos, como bactérias, né? No caso, as bactérias magnetotáticas, né? E o que ele encontrou? Ele encontrou esses fósseis magnéticos em Marte, o que poderia indicar a presença em algum momento de bactérias com essa característica, o que seria um... Espero que eu tenha contribuído para atiçar a curiosidade de vocês sobre esse tema, dentro da magnetobiologia e do biomagnetismo. Eu atualmente realizo mestrado em Física Aplicada na UFRJ, dentro dessa área de pesquisa, né? Só que no caso eu estudo sobre o efeito de campos magnéticos externos em células. E o Kirschvink, ele estuda sobre a presença já desses cristais magnéticos dentro das células. Ou seja, esses cristais produzem já seus próprios campos magnéticos desses organismos. Por isso, essa é a diferença entre a magnetobiologia e o biomagnetismo. O biomagnetismo, ele estuda as características magnéticas produzidas por organismos vivos. E já a magnetobiologia já vai estudar o efeito de campos magnéticos externos sobre esses organismos. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas e se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, né, com seus amigos, com todo mundo que você conhecer, para a gente difundir mais sobre esse tema importante e comprovado cientificamente. E curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau e Zaijian!